Olá, gente. Meu nome é Yuri Barbosa, sou professor de História. Essa é a aula História e Tempo, que é uma aula de introdução ao estudo de História, tá? No primeiro slide aí, uma foto da inauguração da Feira de Ceilândia em 1984. E aí algumas questões que são provocadoras, né? As questões iniciais aí que eu trago para vocês, para provocar vocês. Em que situação você sente o tempo passar mais rápido, mais devagar? O que é tempo para você? Qual a importância do relógio, do calendário, das datas para você? Quais as datas vão marcar a sua vida aí ao longo do ano? Então é essa reflexão inicial que a gente vai tendo, né? A gente vai perceber, né, sempre o tempo da maneira diferente para cada um de nós, né? Ao longo tanto do dia, quanto da semana, quanto do ano. Por exemplo, o tempo é diferente enquanto a gente está trabalhando, estudando, do tempo das férias, por exemplo, né? A gente percebe esse tempo diferente. Então é nesse sentido que eu estou falando para vocês, tá? De que maneira vocês vão perceber o tempo diferente ao longo do dia, do ano, do mês, tá? O que a história estuda? O que a história estuda, né? O livro aí ele vai falar muito dessa questão da história estudar mudanças e permanências no tempo, que é uma compreensão aí simplista, né? Mas que é bem didática para vocês. Então a gente vai estudar o quê? As mudanças na comunicação, na moda, alimentação, na construção de moradias, no governo, nas leis, nos esportes. Então aí são diversos aspectos, né, da vida humana que a gente vai estudar como eles mudam, o que muda e o que permanece dessas coisas ao longo do tempo, né? Então aí a gente viu já a Feira da Ceilândia em 1984, lá na primeira imagem, né? Aqui uma foto dela em 74 e outra em 2017. Então dois momentos bem distintos da Feira da Ceilândia, que é uma coisa que todo mundo conhece, já que fica aqui na área central, né, da cidade onde a gente está tendo aula. Então qual é a ideia? Que vocês busquem notar aí nessas fotos, nessas três imagens que eu já coloquei, o que tem de diferente na feira da década de 70, na década de 80 e na de 2017 com a mais atual. Se a gente parar para olhar essa foto de 2017, que na realidade já faz 4 anos, então não é tão atual assim, né? A gente vai notar algumas diferenças aí, né? A gente pode notar aí, por exemplo, a própria placa dos carros, né? Você não tem nenhum carro com a placa azul, por exemplo, né? Que nem hoje em dia tem em tudo que é lugar, que a placa mudou dos carros, né? Então hoje a gente tem uma versão das placas que é do Mercosul, então a gente já nota uma diferença aí de cara, né? Que é a diferença que vai ficar cada vez mais presente, né? Daqui a alguns anos nas fotografias, por exemplo. A história, então, ela vai estudar diversos a presença humana na Terra, né, em diversos tempos, né? A gente vai estudar, por exemplo, as populações indígenas, né, antes da colonização dos europeus, como eram esses povos, onde eles viviam, é uma coisa que a gente vai estudar ao longo do ano. Outro tema que a gente vai estudar aí são os governos dos romanos, né, os gregos e os romanos. Então a gente vai estudar aí também dois momentos aí que vai estudar, por exemplo, as leis desses governos. Então é uma perspectiva que a gente estuda de história também. Mas a gente também pode fazer história de qualquer outra coisa. A gente pode, por exemplo, fazer uma história do chocolate, sei lá. Pegar de onde vem o chocolate. Existem diversos livros aí que vão tratar dessa história, né? Tanto de onde vem o chocolate, quanto para onde ele vai, o que o chocolate vai se tornando. Mas, por exemplo, é um tipo de história. Você escolher um objeto, escolher alguma coisa e ir atrás da história desse objeto. Você pode também, por exemplo, fazer de um futebol, né? Você escolhe um time de futebol e faz uma história sobre esse time de futebol. Você pode pegar aí uma retrospectiva, né, dos acontecimentos, das pessoas que passaram por esse time. Então você pode fazer história sobre qualquer coisa. Você pode, por exemplo, pegar um videogame e ver a história de um videogame. Aqui, por exemplo, eu estou com o PlayStation 2, né? Ó, o PlayStation 2 é um PlayStation bem antigo. Esse PlayStation ele também é um computador, ele representa uma obra de tecnologia. Existe uma história por trás desse videogame, porque existe uma série de tecnologias que tiveram que ser feitas para poder se fazer esse videogame. Então você pode fazer uma história desse videogame. Ou seja, você pode fazer história sobre qualquer coisa na realidade, né? A história vai pesquisar as coisas que os seres humanos vão fazendo e vão deixando na Terra, né? As marcas desses seres humanos. Também marcas de outros animais, né? Os historiadores vão estudar também, por exemplo, os dinossauros, que existiram muito antes do ser humano. Mas tudo são marcas do quê? Deixadas no planeta, marcas do tempo deixadas no planeta. Pelo quê? Por seus agentes vivos, né? As pessoas que vão atuando nesse planeta. O tempo, né, nas sociedades humanas, ele vai ganhando alguns tipos de contagem, né, alguns tipos de padrão de contagem do tempo. A gente vai ter, por exemplo, o surgimento dos calendários aí, que vão ser diferentes calendários ao longo do tempo e nos lugares. A gente também vai ter a criação aí da data, o ano, o mês, o dia, a hora. E essas organizações aí são organizações que têm a ver com o mundo ocidental, ou seja, o mundo que foi criado
a partir da Europa, né, e dos processos de colonização desse lado do mundo. Ou seja, é um calendário que é meio diferente se a gente for parar para pensar a Ásia, ou se a gente for para pensar a África, ou se a gente for até parar de repente para pensar os povos vikings, né, lá do extremo norte, antes desse processo deles de migração, né, para o resto do mundo. Então, ou seja, o calendário e como você entende o tempo é diferente tanto nos diferentes momentos da história quanto nos diversos povos, né? Cada povo entende o tempo de uma maneira diferente. No caso dos povos ocidentais, a gente vai ter muito essa ideia da saga do herói, que é uma ideia que a gente vai trabalhar lá na aula de Grécia e Roma lá na frente. Mas qual é o essencial aí que a gente tem que entender dessa saga do herói? O herói grego-romano, que é o que vai refletir os heróis de hoje em dia, né? A Marvel, a DC, esses filmes que vocês veem, ele tem uma espécie de narrativa dentro dessas histórias desses heróis, né? Esses heróis normalmente eles vão se desenvolver, vão crescer até eles começarem a chegar à vida adulta. Quando eles chegam na vida adulta vai ter um desafio, vai surgir um problema. E esse problema vai fazer com que esse herói, né, ele tenha que sair da sua zona de conforto e viver uma grande jornada para conseguir acabar com esse problema. Ao longo da jornada, esse herói vai crescendo, ele vai se descobrindo diferente e vai se tornando alguém diferente. Ao final da jornada, ele vai vencer esse desafio, né, e superar o desafio. Quando ele supera o desafio, ele termina a sua formação, ele vira um homem de fato. É como se você fosse crescendo da vida adulta, jovem, e aí virasse adulto, né? É meio que essa ideia de evolução, de você ir crescendo até chegar a um ponto. Quando você vira adulto, você pode retornar à sua zona de conforto, ao seu lar inicial. Então essa jornada do herói é uma ideia de um crescimento psicológico do ser. E ela vai estar presente em vários aspectos da nossa percepção de tempo desse lado do mundo, no mundo ocidental. E é uma coisa que eu vou voltar com vocês lá em Grécia e Roma, tá? Mas é importante perceber esse tempo do ocidental, esse tempo do herói, desse crescimento, que é algo que todos nós temos dentro. Para quê? Para que a gente possa perceber lá na frente os outros tempos dos outros povos, tá? Então, o tempo, né, ele vai ser marcado aí por compreensões que têm a ver com a cultura das pessoas. E uma coisa que vai impactar diretamente nisso são as religiões, né? A gente vai ter, né, o Império Romano, que vai ser um império gigantesco que vai ter ali na Europa, na África, numa região enorme ali. E essa região do Império Romano, que vai ser um domínio, né, de um império só, em determinado momento vai acabar. Por quê? Porque os povos vikings, né, os povos bárbaros lá do norte, vão descer para a Europa e vão começar a invadir a região desse Império Romano e vão começar a acabar com esse Império Romano. Com o fim desse Império Romano, a Europa vira uma grande bagunça, né? Você começa a chamar de Idade Média, quando a Europa está cheia de conflitos, as pessoas não têm estabilidade, né? Você está sempre isolado ali num castelo, por quê? Porque lá fora do castelo, fora do que é cercado da cidade, é perigoso. Por quê? Porque tem os povos bárbaros lá. As religiões desse período da Idade Média, em especial, começam a cada vez mais ter uma importância maior. Por quê? Porque é um mundo muito instável, um mundo com muito perigo. Então as religiões, né, vão começando a dar uma certa união para esses povos que estão aí todos isolados no meio dessa bagunça que virou a Europa, tá? Não só a Europa, mas também em outros lugares do mundo. A gente vai ter uma série de guerras aí, conflitos entre esses povos cristãos, muçulmanos, nos séculos seguintes. Então a gente tem uma propagação também dessas ideias de religiosidade para defender até uma certa identidade nesses conflitos religiosos. Então a gente vai ter aí o surgimento aí de alguns calendários aí que são importantes a gente saber a partir das religiões. O primeiro deles, o cristão, que é o que todo mundo conhece, né? A gente começa a contar um tempo a partir do nascimento de Cristo. Então, Cristo nasceu ano 1, 2, 3, até chegar hoje, que seria 2021. O outro calendário que a gente tem que saber é dos muçulmanos. O tempo já dos muçulmanos ele é contado a partir da migração aí, né? do processo de ida de Maomé da cidade de Meca para Medina, ou seja, quando Maomé faz sua peregrinação aí, ela vai acontecer em 622 depois de Cristo. Então Cristo nasceu, 622 anos depois, Maomé vai fazer sua peregrinação. A partir dessa data que vai se começar a contar o tempo dos muçulmanos. Então você vai ter 622 anos aí, né, a menos de história até hoje. Ou seja,
Para os muçulmanos, a gente estaria em 1442. Por quê? Porque eles começaram a contar a partir de 622 depois de Cristo. Já os judeus é diferente. Os judeus, em vez de começarem a contar depois de Cristo, o calendário deles começa antes de Cristo. Por quê? Porque os judeus vão ter o Torá, que é o livro deles sagrados, e na Torá vai falar o quê? Que o mundo foi criado aproximadamente em 3760 a.C. Então eles vão contar, os judeus, a contagem de tempo deles a partir da criação do mundo. Então o mundo é criado em 3700 e pouco lá antes de Cristo. Depois Cristo vem e aí a gente chega onde a gente está hoje em 2021. Ou seja, para chegar no ano judeu a gente tem que somar os 3700 antes de Cristo com 2021 depois. Então a gente estaria no ano 5781. Então são 3 calendários aí que vão contar o tempo diferente. No calendário chinês, que é um que não aparece no livro, que é um importante vocês saberem também, ele vai ser um calendário criado por um imperador chinês. Esse calendário vai começar a ser contado em 2500 a.C., que foi quando esse imperador chinês criou. Então lá no calendário chinês, a gente está no ano 4719. E esse calendário chinês ele é dividido em nome de animais. Então são 12 animais, esses 12 animais eles vão voltando, né, a cada 12 anos. Esse ano é o ano do boi, por exemplo. A história e o tempo aí a gente vai ter algumas ideias aí que eu vou voltar. Essas ideias aí vão estar muito ligadas à matemática, que é uma coisa que vocês vão estudar na aula de matemática, mas que a gente também precisa estudar aqui em história em algum momento, tá? Primeiro, é a gente saber aí que uma década significa 10 anos, um século 100 anos e um milênio 1000 anos. Tá aí um quadro aí com as dicas aí. E um segundo momento a gente entender os números romanos também. Os números romanos ali, eles vão ser representados por letras, né? E a gente vai ter um sistema de organização desses números aí, que a gente também vai ter uma aula específica para falar deles, tá? Que eu vou falar. Mas é importante a gente saber deles por quê? Porque durante a aula de história a gente costuma aparecer o século 2 depois de Cristo, por exemplo. Século 21, que é o século que a gente está agora. Então a gente vai ter esses números romanos aparecendo em alguns momentos. Eu vou passar uma aula específica para ensinar esses números, mas eu preciso que vocês comecem a reconhecer eles, tá? Ok, a gente chega aqui o tempo histórico. Qual é essa ideia do tempo histórico? É a gente entender que os seres humanos eles vão perceber esse tempo diferente, algo que eu estou falando desde o início da aula. Mas aqui a gente parar, por exemplo, para pensar os indígenas. Se na Ceilândia o tempo é o tempo histórico é que é um tempo da cidade, que é o quê? Se eu, homem trabalhador que moro na Ceilândia, qual é a rotina? Eu vou acordar de manhã cedo, tomar meu café, vou pegar um ônibus, vou ter que ficar 1 ou 2 horas no ônibus até chegar no meu local de trabalho. Chegando no local de trabalho, vou trabalhar até 10 horas. 10 horas eu paro por uns 10 minutos para tomar um café. Depois de pausa para o café, volto para trabalhar até meio-dia, meio-dia e meia, pausa para o almoço. Almoço, depois do almoçar, descanso um pouco, 2 horas, volta para o trabalho, trabalho até as 4. Para 10 minutos para outro café, final do dia, 6 horas acabou o trabalho, pego o ônibus, mais 2 horas, chego em casa, janta, cuidar das coisas de casa, depois de dormir. Essencialmente isso, é a rotina resumida. Ou seja, essa é uma vida ligada para a vida urbana do trabalho. O indígena, por exemplo, ele vai viver numa área rural e ele não vai ter a mesma rotina. Por quê? Porque a rotina dele vai estar mediada pela natureza, pela relação dele com a natureza, com aquilo que ele planta, com aquilo que ele caça, com aquilo que ele vai produzir para se manter. Essa produção ela não é feita no sentido de produzir muito para sair vendendo e ter em excesso. Não, é você produzir para você manter-se vivo. Então é produzir o suficiente. Se existe um excedente, esse excedente pode até ser vendido, mas você essencialmente vai estar ali moldado para uma relação que é de sobrevivência, não de produzir muito, de produzir em excesso, que é o que o capitalismo vai pegar, né, dentro do meio urbano e exigir da gente que a gente produza muito, né, e acumule. Então é um outro tempo de vida, e esse outro tempo de vida também está ligado às épocas do ano. Por exemplo, o mês de janeiro ele vai ter determinadas frutas e verduras. Em junho já vai ser outras frutas e verduras, porque ao longo do ano a terra vai mudando, as frutas vão mudando, que vai dando, as verduras, os animais que vão aparecendo vão ser outros. Então, ao longo do ano a vida vai ser mediada por um tempo que é muito mais da natureza do que o tempo urbano. O tempo urbano ele já vai ser mediado por outras coisas, por exemplo, a rotina da cidade, né? Depois do carnaval todo mundo começa a trabalhar, aí trabalha até final do ano, chega final do ano todo mundo entra de férias, pega ali 1, 2 meses de férias, depois só depois do carnaval de novo. Então esse é o tempo já da cidade, que é uma outra forma de organização, percebe?
Essa é a ideia, mais ou menos, desse sentido do tempo histórico aqui, tá, gente? É a gente perceber que o tempo histórico ele é diferente para as diferentes pessoas e é diferente também no tempo e no local, tá? Que são aí os elementos que a gente tem que delimitar sempre que a gente vai estudar história. A gente tem que decidir um tempo e um local de estudo. E a partir disso, a gente consegue ir fazendo esse recorte do tempo histórico, tá? A história ela tem uma periodização clássica, né? Uma divisão da história clássica que a gente usa para ficar mais fácil de entender, né, até hoje em dia, mas que é uma coisa muito criticada pelos historiadores. Como é que essa divisão foi feita? Ela foi feita muito por europeus, então tem uma ideia muito europeia marcada por trás dela, que é o que a gente critica. Mas qual é a essência aí da ideia? Então a pré-história ela vai começar com o surgimento do ser humano, esse primeiro ser humano, Homo sapiens erecto, tal, que seria o nosso primeiro antepassado aí genético, e aí esse primeiro Homo sapiens ele vai seguir até a escrita. Com a escrita você acabaria para a história. Por que isso aí é criticado? Porque a história não é de exclusiva das sociedades que têm escrita, que escrevem no papel. Algumas sociedades que não escrevem no papel, elas também vão ter história. Só que a história delas vai ser guardada de outras maneiras. Por exemplo, por meio da via oral. As pessoas vão contar a história uma para as outras e vai se manter essa história a partir das gerações. Mas isso não significa que uma pessoa que não sabe escrever, por exemplo, não escreve sua própria história. Todos nós vivemos uma história. Então essa é a grande crítica para a história existente, né? Essa ideia de pré-história. Mas ela começa com o surgimento do ser humano e ela acabaria com a invenção da escrita. A partir da invenção da escrita a gente começaria a Idade Antiga, que ela duraria até a queda do Império Romano. A queda do Império Romano ali no início, mais ou menos no século IV depois de Cristo, 3, 4 depois de Cristo, a gente começa a queda de Roma ali e do Império Romano. A Idade Antiga acaba ali com a queda do Império Romano, né? E aí a gente começa a chamada Idade Média. A Idade Média ela vai durar até a queda de Constantinopla. Constantinopla foi ali depois do fim do Império Romano, né? Foi para onde foi esse resquício do Império Romano, né? Foi indo para Constantinopla. E ao longo do tempo Constantinopla teve uma série de conflitos, né? Mas Constantinopla virou como um grande centro, né, europeu aí do que seria essa cultura antes existente do Império Romano. Com a queda de Constantinopla, com a invasão dos turcos, a gente entraria já numa Idade Moderna. E aí vai durar até a Revolução Francesa, né? Esse período aí é um período que a gente vai ter as monarquias, a gente vai ter os grandes reis europeus, a expansão marítima, né? Os europeus vindo tanto para a América, quanto para a Ásia, quanto para a África, e começando a explorar e a colonizar esse mundo todo. E a Revolução Francesa vai marcar o fim desses impérios, desses grandes reis e rainhas e o início das repúblicas da ideia de democracia, que começa a se espalhar. E aí a gente já entraria na idade contemporânea, que é o que duraria até hoje, onde a gente está agora, tá? Então, isso aí é meio que um resumo do que vocês vão estudar, tanto nesse ano quanto no ano que vem, né? Que no ano que vem o currículo vai continuando também para completar essa carga de vocês, tá? Procurem ficar atentos a essas marcações, tá? E é isso, gente. Ao final da aula aí tem a bibliografia que eu usei. Eu sempre boto aí disponível alguns museus, filmes, músicas que tem a ver com o tema, né? Dessa vez eu botei para vocês 2 museus que vão narrar um pouco da história de Brasília, do Distrito Federal, do início ali, né? Nesses 2 museus, são museus virtuais, então vocês conseguem entrar na internet e ver ele de casa mesmo. E a gente vai voltar nessa história aí de Brasília e do Distrito Federal daqui a algumas aulas. Deixei aí algumas sugestões aí de audiovisual. Existem aí uma série de filmes e desenhos, tanto do Hércules quanto de Perseu, quanto da Odisseia e a Ilíada, que são livros que viraram filmes. Todos esses aí têm a ver com o mundo greco-romano. E aí vou pedir para vocês tentarem dar essa pesquisada nesses 4 nomes aí e ver o que vocês acham. No YouTube, tem também na Netflix alguns filmes aí dessas lendas aí, que são lendas greco-romanas. A gente tem outros filmes também aí, com outros nomes, mas que vão estar refletindo esses deuses aí e esses filhos dos deuses. E eu quero que vocês comecem a acessar esses conteúdos, tá? Então deem uma pesquisada nesses nomes e no que vocês acham aí, no que está disponível para vocês. Botei aí também uma série de músicas. Todas essas músicas vão estar refletindo sobre o tempo, né? São músicas de diversos personagens aí do Brasil e de diversos tempos diferentes da história do Brasil,
mas que todas elas vão ter alguma reflexão sobre tempo. Eu vou depois disponibilizar o ponto extra, que é uma atividade que vocês vão poder fazer análise desses conteúdos e depois me enviar. Acompanhe na plataforma lá, tá, meus alunos? E por último, a sugestão de 2 livros aí, que é a Odisseia e a Ilíada. Esses livros, eles têm versões de quadrinhos, tem algumas versões infantis que são cheias de desenho, assim como tem versões adultas, né? Então é um livro que ele tem já direito livre, então vocês acham ele tanto na internet, quanto se vocês forem em um sebo, ou em alguma biblioteca pública, vocês vão achar dezenas de edições desses livros. Então são livros que são interessantes se vocês começarem a ler, porque eles vão refletir, vão ajudar a gente a refletir sobre o tempo quando a gente começar a estudar os grego-romanos lá na frente, tá? Então é isso, gente, a história e o tempo. Uma aula de introdução ao estudo de história aí. Obrigado e até a próxima.